Olá pessoal, estamos juntos para mais uma aula do canal Provérbios Desvendados e hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje a gente não vai ter pausa, eu vou passar direto o vídeo, né? A gente vai trabalhar o provérbio número 2, é Marcos Costa falando, e eu espero que vocês gostem da análise desse provérbio número 2 que fala sobre atitudes, tá? Então tá, você sabia que os grandes coaches hoje de sucesso utilizam provérbios em suas palestras? Sim, utilizam muito, pois trata de relacionamentos humanos, tá? Mas de fato, qual é o propósito do livro de Provérbios, né? Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e objetiva. Ensina-nos a caminhar com menos erros, de uma forma mais leve e mais prática. Provérbios não é nenhum livro de autoajuda, nem receita de bolo testada, mas serve de guia até os dias de hoje, certo? O que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é uma coleção de ensinamentos práticos e sábios sobre a vida cotidiana, relacionamentos, moralidade e busca da sabedoria. Então, por isso que é importante você saber se relacionar e com os ensinamentos que temos no livro de Provérbios, você pode tirar de letra muita coisa do seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá com o segundo provérbio, o provérbio número 2 da Bíblia, fazendo a leitura e a análise, tá bom? Fala um pouquinho sobre discernimento a nível de atitudes, tanto para mulheres como para homens. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Fazendo a análise agora, tá? Presta atenção. O autor chama atenção para ser ouvido, enfatizando que o que vai dizer vale mais do que como prata, mas deve ser absorvido no sentido da inteligência. Além disso, alerta que para compreender vai precisar ouvir com bom coração, pois somente os ouvidos da inteligência não serão suficientes. Se conseguir essa compreensão, entenderá quais são os receios de Deus e o que eu mesmo compreende como sabedoria. O autor também enfatiza que, neste caso, o que sairá da boca, melhor dizendo, ou seus dizeres, serão de sabedoria como inteligência, não só da sua mente, mas também do seu coração, né? Porque a sabedoria, ela não vem só do conhecimento, em sim de como você aplica ela na sua vida, na sua vida. Seguindo, o trecho do versículo 6 ao 11. Porque o Senhor dá a sabedoria, dá a sua boca, e que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderá a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável, a tua alma, o bom siso, te guardará e a inteligência conservará. Fazendo a análise desse trecho. Agora ficou bem claro porque o leitor necessitará de bom coração e ser sempre sincero, pois Deus não lhe escolhe, não escolhe os maus para receber a sabedoria. O autor enfatiza, pois, depois que sairá dessa boca a retransmissão e a aplicação dos dizeres da sabedoria. Nas mentes corretas, a sabedoria atuará como um escudo contra a injustiça. Quando o leitor de fato assimilar a sabedoria,
Isso fará parte da sua alma e será conservada na sua inteligência. Muito importante essa parte. Um fato interessante é que também menciona o que preservará o caminho dos santos. Neste caso, não se deve tomar ao pé da letra com alguém que tenha sido santificado, do ponto de vista de uma pessoa santa reconhecida pela igreja, mas sim de alguém que tenha uma conduta correta de acordo com os princípios morais e éticos. Aqui tem alguns comentários adicionais. A palavra santificação significa apartar-se do mal e dedicar-se ao serviço de Deus. Isso é condição necessária para desfrutar a comunhão com Deus. Apóstolo Paulo, sobre isso aos cristãos, isso é um adendo. Portanto, que comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Em Romanos 12, 1, 2 temos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis a vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Pai disse a Jesus: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, certo? Esses são trechos que eu coloquei aqui adicionalmente, citações da Bíblia, só para corroborar com o que está escrito no texto, tá bom? São importantes também, para você entender porque o relacionamento é importante com a palavra e é o entendimento de provérbios também. No próximo trecho, do 12 ao 19, a gente tem: Para te afastar do meu caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para os mortos. Todos os que dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Então, nessa parte, a gente tem a seguinte análise. Nessa parte, o autor revela os perigos nocivos que o leitor encontrará, como vai utilizar a inteligência da sabedoria e como vai utilizar a inteligência da sabedoria para distinguir os homens e as mulheres com possíveis boas intenções, dos homens e das mulheres com possíveis intenções em princípios ruins, além dos bajuladores. Bajuladores são perigosos. Descrevo desta maneira, pois não podemos afirmar que alguém bom não se torne alguém ruim ao longo do tempo e vice-versa. Entretanto, os sinais aparecem como mencionado no trecho, que menciona para ficar longe daqueles que falam coisas perversas, andam por caminhos errados e se alegram em fazer o mal e ficam bajulando. Seguindo a análise, a leitura do texto, vamos do 20º ao 22º. Para andares pelos caminhos dos bons, e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Conhecedor dos textos sagrados, fazendo análise agora. Conhecedor dos textos sagrados, da palavra do Senhor, com muita sabedoria, o autor demonstra conhecimento das Escrituras, selando o destino daqueles que andarem fora da retidão de acordo com os textos sagrados. Por exemplo, o capítulo profético sobre o arrebatamento. Comentários adicionais. Podemos citar como exemplo a situação profética do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos tempos. João 14, 1, 4. Jesus dará a ordem, uma trombeta soará, Jesus descerá à terra, os mortos ressuscitarão
e depois os vivos serão arrebatados. Fazendo aí um adendo com relação a passagens bíblicas que corroboram dentro do texto, né? Eu tenho duas citações, uma em João 14 e outra em Tessalonicenses 4, tá bom? Então vamos lá, João 14, 1 a 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez, a vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Em Tessalonicenses 4, 14 e 18, temos o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por isso que eu digo que, com relação a Provérbios, nesse Provérbios número 2 fica muito claro que a relação de atitudes é muito importante. Então, você percebeu situações onde certas atitudes podem te indicar se a pessoa realmente está do seu lado ou não está, se ela tem algum interesse escuso, aí escuro, né, com relação a você. Então, esse é o aprendizado de hoje com relação a atitudes. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, compartilhem, dê seu like no canal e esperem o próximo vídeo com o provérbio número 3.